Brasil é o terceiro país que mais emite vistos para os Estados Unidos. Os mais solicitados são de turista e trabalho. Nanosatélite brasileiro, que vai monitorar áreas verdes e rurais no país, vai ser lançado da Califórnia, no território americano. Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva já está nos Estados Unidos e vai se reunir com o presidente Biden amanhã na Casa Branca. Fim do home office, mais de 50% das empresas já estão recebendo os funcionários de volta nos escritórios. E no Michigan tem história de solidariedade. Um motorista que teve um dia ruim e que ganhou de um policial o ombro para chorar as mágoas. Mas a verdade é que a conexão humana também é urgente. A solidão é perigosíssima para o ser humano. Olá, boa noite. A gente abre esta edição falando que o Brasil é o terceiro país que mais emite vistos aqui para os Estados Unidos. Olha, no ano passado foram entregues aí quase 700 mil autorizações de entrada no território americano. Em 2022, o número de pessoas querendo viajar para os Estados Unidos disparou no Brasil. Segundo o Departamento Americano de Estado, foram emitidos 695 mil vistos para os brasileiros no ano passado. Uma alta de quase 15% em relação a 2019, último ano antes da pandemia afetar as viagens internacionais. O Brasil subiu no ranking de vistos para os Estados Unidos e ocupa agora a posição de número 3, atrás apenas do México e da Índia. A maior parte das autorizações solicitadas é para turismo e para temporários de negócios, os chamados B1 e B2. Essa alta procura provocou também uma fila de espera para obtenção de vistos que passa de 1 ano no território brasileiro. O consulado, eles estão buscando remediar isso, então a gente já teve aí notícias deles estarem contratando mais 13 oficiais para estar iniciando, melhorando a questão dos backlogs na emissão dos vistos, e a expectativa é que isso melhore logo aí até a começar aí no segundo semestre. E a recomendação que a gente tem para aquela pessoa que está para tirar o visto é não fazer nenhum compromisso financeiro, não comprar passagem, não marcar hotéis até ter a emissão do visto, porque ainda que consiga uma entrevista, essa por si só já não é uma confirmação da emissão. Os vistos eles são discricionários e tem sempre ali o risco de uma negativa, apesar do que a percentual de aprovação para brasileiros hoje está de 81%. O primeiro nanosatélite totalmente desenvolvido no Brasil está pronto para ser lançado. O equipamento já está a caminho da Califórnia, onde será enviado em um foguete para o espaço. Esse nanosatélite é chamado de VCUB. Ele foi desenvolvido pela empresa Visiona Tecnologia Espacial com o apoio do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Esse aparelho tecnológico vai transmitir imagens em alta resolução de áreas verdes e rurais. Vai também monitorar irregularidades aí ambientais. E olha, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva chegou hoje aos Estados Unidos com uma comitiva de ministros. Ele está em Washington e começa amanhã uma agenda com pautas sociais, econômicas e ambientais. Lula se reúne com o presidente americano Joe Biden amanhã à tarde na Casa Branca. Os líderes devem falar aí de pautas comuns, como democracia e combate ao aquecimento global, por exemplo. A previsão é que o presidente Lula volte ao Brasil no sábado. Olha, só lembrando, este ano, a relação Brasil e Estados Unidos completa 200 anos. E o governo americano estaria considerando deportar imigrantes para o México. Essa medida é considerada sem precedentes aí pelos democratas e seria para conter a onda de imigração na fronteira sul do país. O Departamento de Imigração estaria considerando usar uma política de deportação chamada remoção acelerada, igual ao período do ex-presidente Trump. Isso significa que as autoridades simplesmente enviariam direto para o México todos os indocumentados de diferentes nacionalidades apreendidos na fronteira. Os Estados Unidos estariam negociando com o país vizinho os detalhes desse acordo para receber os imigrantes que podem ser deportados em grande escala. O Departamento de Segurança Interna desmentiu essa negociação, mas funcionários do governo que não tiveram os nomes divulgados teriam confirmado os planos da Casa Branca.
Desde o mês passado, a administração Biden lançou um programa de imigração que permite que pessoas de Cuba, Venezuela, Nicarágua e do Haiti se candidatem para entrar legalmente nos Estados Unidos. Milhares de pessoas já se inscreveram. O governo Biden alega que esse programa reduziu em 90% o movimento na fronteira sul. E depois do intervalo, tem a queda de braço entre a Disney e o governo da Flórida. O estado quer assumir o controle de um distrito que a Disney administra há 56 anos. Tem brasileiro morando lá, viu? E no meio dessa briga, a Disney anunciou aí a demissão de 7 mil funcionários. Isso representa 3% da força de trabalho da companhia. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A Disney e o governo da Flórida estão em queda de braço. A empresa deve perder o controle do distrito onde fica o complexo de parques e hotéis. O governo quer que o estado seja o único responsável por essa região, tirando aí então o território das mãos da Disney. A empresa chamou essa ação de vingança. Quem explica essa história toda pra gente é a Carla Marinho. O Comitê de Assuntos do Estado da Flórida foi favorável à mudança. Agora falta apenas o sinal verde da Câmara Estadual, que já sinalizou que vai aprovar. Depois disso, o controle do distrito de Reed Creek, que acomoda praticamente todo o complexo de parques, hotéis e escritórios da Disney aqui na região da Flórida Central, vai passar das mãos do aglomerado de entretenimento para o governo do estado. A Disney administra a região desde a criação em 1967. Na época, o governo da Flórida tinha fechado um acordo dando total controle e domínio da área para a empresa. O embate sobre a região começou no ano passado e deve ser definido até semana que vem. Entre as mudanças mais significativas estão a troca de nome do distrito e a substituição completa dos membros do Conselho Administrativo, atualmente indicado por representantes da Disney. A Disney chama a ação de revanche e punição. A empresa diz que no ano passado se posicionou contra uma lei de educação do governo Ron DeSantis e, logo depois disso, o governo iniciou a moção para tirar o controle da região da empresa. O governo do estado nega a acusação e chama de coincidência. E olha, ainda falando da Disney, a empresa anunciou que vai demitir 7 mil funcionários. Esse total equivale a 3% da força de trabalho da companhia. A Disney alegou reestruturação e cortes de gastos para economizar 5 bilhões de dólares. A empresa tem atualmente 220 mil trabalhadores. E mudando de assunto, o governo aí dos Estados Unidos e da Europa, esses dois governos, sancionaram financeiramente uma gangue criminosa cibernética. As autoridades identificaram 6 russos e 1 ucraniano que faziam parte de uma quadrilha online. Eles tiveram os bens bloqueados na Europa e na América do Norte. Durante anos, a gangue conhecida como TrickBot tinha atacado aí empresas e prédios governamentais no mundo inteiro em troca de resgates milionários dos sistemas. As 7 pessoas que não tiveram os nomes divulgados foram acusadas de desenvolver ferramentas para os hackers ganharem dinheiro através desses roubos, desses ataques. Com o bloqueio, eles ficam impossibilitados de movimentar contas que tenham na Europa e nos Estados Unidos também. O Departamento do Tesouro disse que esse grupo também realizava aí trabalhos para o Serviço de Inteligência da Rússia. E o déficit comercial dos Estados Unidos chegou perto de um valor recorde no ano passado, $1 trilhão. Isso significa que o país está comprando mais do que vendendo, ou seja, uma diferença negativa entre importação e exportação. Essa notícia pode não ser boa para a saúde da economia do país. O Departamento de Comércio disse que o número de empresas e pessoas importando bens e serviços subiu demais. Em 2022, os americanos compraram grandes volumes de máquinas, remédios, suprimentos, peças automotivas e outros. Na prática, os Estados Unidos produziram menos e importaram mais. Para muitos especialistas, isso significa que a economia americana está patinando e não está sendo capaz de se sustentar, podendo afetar os empregos.
Para outros, significa apenas um desequilíbrio na balança comercial. Os economistas apontam que esse aumento nas importações provoca redução nos preços aos consumidores, o que é bom, e, como consequência, um recuo positivo do fantasma da inflação. O saldo negativo do comércio de bens e serviços em 2022 atingiu 948 bilhões de dólares, quase 1 trilhão. Um aumento de 12% em relação ao ano anterior. É o número mais alto desde 1960. Quando você diz que os Estados Unidos teve um déficit comercial, significa que ele importou mais esses produtos do que exportou no ano passado. Então, no ano passado, por causa da questão da demanda, aumentou muito depois do retorno da pandemia, as pessoas passaram a consumir mais e querer mais itens, então a balança comercial dos Estados Unidos ficou negativa, desde o setor automotivo até a parte de alimentação. E uma curiosidade interessante, que foi a primeira vez que a China deixou de ser o principal parceiro comercial dos Estados Unidos e agora é a União Europeia. Depois do intervalo, você vai ver que a vida começa a voltar ao normal nas empresas. Mais de 50% dos funcionários já estão de volta aos escritórios. E tem também um estudo chocante que diz que a poluição do ar afeta diretamente os adolescentes e pode provocar pressão alta demais ou baixa demais. Já já a gente explica tudo isso. Já voltamos e para falar do fim do trabalho remoto, um estudo indicou que mais de 50% das empresas já estão recebendo os funcionários de volta nos escritórios. A Cone Rocha está agora no centro de Miami, aqui no sul da Flórida, vendo exatamente essa movimentação de saída do trabalho. Cone, boa noite. Boa noite para você, Ruth. A implementação do trabalho remoto por causa da pandemia deixou escritórios do mundo todo vazios. Mas o retorno gradativo ao trabalho presencial em milhares de empresas já dá sinais de volta à normalidade no mundo corporativo. De acordo com uma empresa de rastreadores de segurança, os escritórios nas 10 principais cidades dos Estados Unidos já recebem mais da metade dos seus funcionários. A empresa diz que é a primeira vez desde o início de 2020, que a ocupação nos escritórios cruzou a marca de 50%. O motivo é que algumas grandes empresas do país estão exigindo a presença física dos trabalhadores, mesmo com a insistência de muitos deles em continuar trabalhando remotamente. Algumas companhias estão sendo mais flexíveis e adotando o sistema híbrido, quando os funcionários precisam estar na empresa pelo menos alguns dias da semana. A Disney está exigindo que os funcionários corporativos retornem aos escritórios 4 dias por semana, a partir de 1º de março. Já a Starbucks, empresa gigante de bebidas à base de café, também adotou recentemente que seus trabalhadores estejam presencialmente nas lojas, 3 dias da semana. Particularmente para mim, vim para o escritório, né, tem 2 aspectos que eu gosto. Eu estar dentro desse ambiente de trabalho, que ajuda a minha produtividade, e também eu vejo a vida voltando ao normal, né? Acabamos de sair de uma pandemia, onde todo mundo estava dentro de casa, e ver o escritório cheio hoje em dia me dá esperança que o mundo está voltando ao normal, né? Está tudo voltando como era antes. Mudando de assunto, você sabia que a poluição do ar pode afetar a pressão sanguínea dos adolescentes? Olha, parece mentira essa notícia, mas não é não, viu? Um estudo britânico comprovou como o ar ruim pode afetar a saúde dos jovens. Carros, indústrias e usinas são apenas alguns dos exemplos de poluidores do ar. Dependendo de onde você mora, eles podem ser mais ou menos intensos. E isso faz toda a diferença, segundo um grupo de pesquisadores britânicos. São essas fumaças invisíveis que entram no corpo e alteram a pressão sanguínea dos jovens. A poluição de dióxido de nitrogênio de carros a diesel provoca baixa pressão sanguínea nos adolescentes. Isso pode resultar em problemas como cansaço, visão turva, tontura e até confusão mental.
As pressões mais altas são provocadas por fumaças de incêndios florestais, fogões a lenha, usina de energia, queima de carvão e outros. A pressão alta resulta em problemas de saúde mais graves, como risco de ataques cardíacos e AVC. Os dados de 3.200 adolescentes foram analisados para esse estudo, que foi publicado na revista PLOS ONE. Agora a gente fala de um alerta de saúde importante e que interessa e muito para a nossa comunidade. A Comissão Americana de Segurança de Produtos emitiu um recall de um produto de limpeza que é muito usado pelos brasileiros aqui nos Estados Unidos. O limpador multiuso Fabuloso. Esse produto pode conter uma bactéria que pode ser prejudicial à saúde, principalmente para as pessoas com o sistema imunológico comprometido. É uma bactéria comum em infecções hospitalares e que é resistente a antibióticos. Ela pode entrar no corpo se inalada ou ainda através do contato com os olhos e ferimentos na pele. Olha, quase 5 milhões de garrafas já estão sendo recolhidas. Elas foram vendidas em diferentes lugares, pela internet, por lojas de varejo e em mercados também. Os limpadores fabulosos em risco foram produzidos entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. E depois do intervalo, tem reportagem sobre as mudanças que vão acontecer nos cardápios escolares. Açúcar e sódio vão ser reduzidos dos alimentos. E você vai ver também o poder do abraço. Um policial que foi além do dever e emprestou o ombro para um motorista chorar as mágoas depois de um dia ruim. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E atenção, comunidade de Massachusetts, boa notícia. Todas as crianças do estado de 0 a 18 anos vão poder receber refeições nas escolas durante o período de férias de verão. O Departamento de Educação do estado anunciou que já foram abertas aí as inscrições para o programa, que será gratuito. A Giovanna Locatelli tem todas as informações. O programa Summer Food Service 2023, chamado de Summer Eats, é um programa federal de nutrição pensado para garantir que todas as crianças e jovens até 18 anos tenham acesso a refeições e lanches saudáveis durante o verão, quando as escolas de Massachusetts estão fechadas. O Summer Eats tem 120 organizações patrocinadoras que ajudam a alimentar as crianças. Refeições gratuitas estão disponíveis para todas as crianças e adolescentes em mais de 1.200 locais em todo o estado. Em todos os locais do Summer Eats listados, as crianças e adolescentes podem simplesmente aparecer e receber uma refeição grátis. A lista dos locais com os dias e horários onde as refeições estarão sendo distribuídas podem ser conferidas no site projectbread.org/pt/Summer Eats. Ainda falando de escolas, o Departamento de Agricultura quer tornar aí o café da manhã e o almoço das crianças mais saudáveis. A ideia é reduzir o açúcar e o sódio dos alimentos servidos nos refeitórios dos colégios. Essas mudanças vão acontecer de forma lenta e gradual. O objetivo é que as crianças não percebam as alterações e continuem saboreando a comida. Em 2024, as escolas vão substituir grãos refinados por grãos inteiros, mais saudáveis. Em 2025, o açúcar em iogurtes, muffins, cereais e achocolatados também será reduzido. Além disso, o sódio também terá sua proporção reduzida em 10%. A USDA, Departamento Americano de Agricultura, pretende ainda investir $100 milhões em lanchonetes e cafeterias escolares para ajudar na atualização das cozinhas. Pais e professores gostaram das novidades. Essa é uma mudança muito positiva nas escolas, primeiro porque a taxa de obesidade aqui nos Estados Unidos vem crescendo nos últimos anos, e segundo porque essa é a melhor fase da vida para introduzir novos hábitos alimentares e, claro, mais saudáveis. Então, além de evitar desde cedo o consumo excessivo desses alimentos que prejudicam a nossa saúde, a gente também favorece que essas crianças e adolescentes venham a se tornar adultos mais saudáveis.
Bom, agora é hora da nossa previsão do tempo. Fábio, bota aí o mapa no tela, vamos dar uma olhada como é que vai estar o clima amanhã. Olha, Boston chuva, mínima de 42, chuva em Nova York e também em Washington também, mínima de 50, máxima de 64 em Washington. Orlando, tempo encoberto nos dois, aí Miami e Orlando, máxima de 81 em Miami. Dá uma olhada agora no Texas, sol forte em Dallas e em Houston, máxima de 72 em Houston, máxima de 65 em Dallas. Dá uma olhada agora em Washington, em Seattle, chuva também, mínima de 43 graus, máxima de 55. São Francisco, sol forte, máxima de 61, sol brilha também em Los Angeles, máxima de 80 graus, a mínima é de 51. Em Las Vegas, sol também, máxima de 62, mínima de 38 graus. E olha, você já passou por aquele momento em que a única coisa que você quer é apenas um abraço, nada mais? Já passou por isso? Pois é, olha, foi exatamente isso que aconteceu no Michigan. Era para ser uma blitz policial normal, mas o agente acabou sendo o ombro de um motorista que teve um dia péssimo. Essa história, claro, viralizou. Toda a cena foi gravada pela câmera do uniforme do policial. O guarda devolve o documento do motorista e percebe que o homem não está bem. O agente então pergunta se pode fazer algo para ajudar. So what can I do for you today? O motorista diz que gostaria apenas de um abraço e acaba se surpreendendo quando o policial diz: "Eu posso fazer isso, eu posso te dar um abraço." I'll give you a hug. O motorista sai do carro chorando muito e abraça o policial, que fica 20 minutos confortando o desconhecido. It's all right. It's all right, man. O agente ainda deu o telefone da delegacia e disse que estava à disposição para conversar, ouvir ou apenas fazer companhia. A cena viralizou centenas de vezes na internet. As pessoas elogiaram a solidariedade do policial e chamaram de exemplo de boa ação. O ser humano é um bicho social. Nós temos uma necessidade básica de conviver em grupo. E necessidade básica no nível de sobrevivência mesmo. Foi só com a capacidade de organização em grupos que a nossa espécie conseguiu sobreviver há dezenas de milhares de anos. Agora, embora seja uma necessidade básica, às vezes a gente se esquece disso, né? Principalmente nos últimos tempos, em que o ritmo de vida se acelerou tanto que de duas uma. Ou a gente se vê obrigado a priorizar outras coisas que a gente considera mais urgente, ou as pessoas ao nosso redor estão priorizando outras coisas que elas consideram mais urgente. Mas a verdade é que a conexão humana também é urgente. A solidão é perigosíssima para o ser humano. E quando eu falo de solidão, não é só da falta de pessoas fisicamente ao nosso redor. Eu falo de ter conexões genuínas com elas. De sermos aceitos do jeitinho que nós somos. Porque nós precisamos de pessoas que comemoram os nossos momentos felizes, mas que também estão prontas para nos abraçar nos momentos mais difíceis. And if you need to talk, if you can't talk to them, you can call us. Call that number, dude. I'll come out and meet you. Exemplo realmente lindo de solidariedade e boa ação, né? Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui. Eu espero então vocês amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Até lá, boa noite.